Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Lito, vai falando agora de verdade da última vez do Rio de Janeiro, indo para Porto Alegre amanhã para o Fórum da Liberdade. Você que está escutando a gente aqui ao vivo, que está por Porto Alegre ou estará em Porto Alegre região, lembrete, teremos um Meetup da Seti em Porto Alegre no dia 5. Esse sábado, 7 horas da noite, nos encontre lá, todos os detalhes estarão no nosso Instagram. E como co-host hoje temos mais uma vez a nossa querida Camila Vargas. Camila, como que você está? Tá falando de onde? Tô bem, estou falando aqui de Assunção, Paraguai, e dessa vez parece que o friozinho tá chegando, como vocês podem ver pela gola alta aqui. Finalmente o calorzinho indo embora, então mais agradável dessa vez. E aproveitando que eu estou com a fala, quero convidar quem está nos ouvindo, se você está nos ouvindo do YouTube, Spotify ou Apple Podcasts, e quer assistir essas gravações ao vivo, essas gravações são feitas diretamente do Discord da nossa comunidade Seti. E se você for membro da nossa comunidade, além de ter acesso aos nossos queridos entrevistados, também terá acesso a nossos consultores, a membros que já estão conosco há muito tempo e uma troca de conhecimento infinita, além de e-books, cursos e muito mais que a comunidade pode te oferecer. E, claro, não deixem de deixar aí o joinha, o like, os comentários, a opinião de vocês, o que vocês estão achando e o que vocês esperam, o que vocês estão querendo ouvir nos próximos programas. Deixem aí nos comentários. É isso. Maravilha. Vamos para a apresentação do nosso convidado de hoje, então. Neste Contra o Vento temos como convidado o Hugo, essa vai ser difícil, Matekovic, profissional com ampla experiência no mercado financeiro, foi fundador da A55, que ajudou a financiar mais de 1.000 empresas na América Latina, criou as primeiras operações tokenizadas de crédito no Brasil em 2021 e hoje é fundador da Tools for the Commons, que cria zonas econômicas digitais para transformar a governança global. Bem-vindo ao podcast, Hugo, é um prazer ter você aqui conosco. Como você está? Está falando de onde? Estou bem, muito obrigado pelo convite e hoje estou falando de São Paulo. Maravilha. Hugo, conta um pouco pra gente, a gente pegou já da descrição um pouco do seu background, mas como que uma pessoa veio de um background mais financeiro acaba trabalhando com essa área tão inovadora que é a governança, especialmente governança digital? Acho que isso foi uma mistura de finanças internacionais, então trabalhar entre fronteiras e tentar compatibilizar sempre leis de diferentes países, principalmente no mundo financeiro, e o mundo tecnológico que não tem fronteiras, o código de software não tem fronteiras, ou a internet não tem fronteiras. E a A55 foi uma fintech, então muitos desenvolvimentos tecnológicos, me aprofundei muito em comandos de software, em jornadas web e nas versões mais avançadas na Web3 a partir de 2021. E mergulhando mais em Web3, entendi que não era uma tecnologia só financeira, era uma tecnologia de colaboração entre as pessoas. E isso remete muito à governança. E como eu estudei geopolítica, estudei história, tenho uma grande paixão por esses temas. Quando eu era criança, um dos meus hobbies era basicamente desenhar bandeiras do mundo inteiro e decorava todos os países, todas as capitais do mundo. Acho que sempre tive esse interesse. Eu tive um curto período nas relações exteriores francesas também, então até trabalhei um pouco com relações internacionais. Não foi uma experiência muito legal. E então eu vi essa oportunidade de juntar tecnologia, finanças, governança e relações internacionais com esse mundo de zonas de economia digital e tentamos uma primeira V1 nesse primeiro ano com as primeiras unidades saindo do papel. Fantástico. A gente já teve aqui no Contra o Vento Podcast um podcast sobre Honduras Próspera, que também acabou chamando muita atenção nesse ramo de governança, até por lançarem uma plataforma digital. Para quem não tem tanto background de o que são zonas econômicas especiais, o que é uma zona digital,
como que esse projeto atual da Tools for the Commons se compara, por exemplo, com Honduras Próspera, que é o que a nossa audiência já conhece mais um pouco? Acho que, primeiro, Próspera é uma grande inspiração para a gente, eles são grandes parceiros, eu fui lá 2 vezes já, e é uma comunidade muito unida. Acho que a diferença entre a gente e Próspera é que Próspera nasceu como um território físico, como uma sede física, e aos poucos foi desenvolvendo soluções digitais, criou uma plataforma digital, criou canais bem interessantes com o mundo cripto, com o mundo de software também. E a gente está fazendo o caminho contrário, que é nascer na cloud, nascer na nuvem, e num segundo momento a gente vai ter um ou vários territórios físicos e a gente vai imprimindo esses territórios. Então, eu acho que a gente tem talvez uma versão um pouco mais alinhada com o próprio livro do Balázs do Network State, Cloud First, Land Last, but not Land Never. E isso foi nosso background, até porque eu não entendo nada de arquitetura, a gente tem alguns parceiros, não estudo urbanismo, não vim de real estate, então o DNA inicial da casa não tem absolutamente nada a ver com criar uma cidade legal. Mal sei fazer uma reforma de casa, então imagina fazer uma cidade. Então a gente nasceu na nuvem, que a gente quer dominar mais, e aos poucos a gente vai aprender a fazer coisas físicas interessantes também. Massa. E assim, quando a gente fala de zonas econômicas, no contexto brasileiro a gente tem muitas pessoas já conhecem a Zona Franca de Manaus. Só que daí os clientes da Zona Franca de Manaus são exportadoras, são indústrias, eles estão intimamente conectados com o terreno, né, com a fisicalidade para realizar os negócios deles. Quais que são quem que é o público-alvo? Quais que são as empresas ou as pessoas que podem se beneficiar de uma zona econômica digital e quais os benefícios? Claro, então acho que a ZFM, a Zona Franca de Manaus, que aliás eu conheço bem, a própria 55 tem uma operação em Manaus e eu opero dentro da zona há mais de 5 anos. Mas ela é característica da primeira onda das zonas econômicas especiais, que era sobre produção industrial e produção de bens manufaturados. Então, que é o que a gente vê em Shenzhen, por exemplo, com a indústria de hardware, é o que a gente viu com Shanghai um pouco no começo, mas com Singapura, com o porto, antes de ser um hub de serviços. A gente teve uma segunda onda no começo dos anos 2000, que era mais para serviços, principalmente serviços financeiros, mas também consultorias, advogados, etc. E agora a gente está entrando e propondo uma iteração no mundo pós-digital. Então, como que a gente consegue criar essa territorialidade? E acho que já o mundo dos serviços, ele sai um pouco dessa parte territorial, mas o mundo digital, ele necessariamente se desloca do território. Realmente, o mundo dos serviços foi interessante, porque ele replicou uma dinâmica industrial com essas torres e esses skyscrapers, onde as pessoas ainda estavam batendo o ponto das 9 às 5 e ainda parecia um Fordismo, só que trocando máquinas industriais por computadores. E a gente realmente entra muito mais na essência da internet, de organizar o trabalho e a colaboração e a sociedade online, on cloud, e ter algumas representações físicas, mas que a gente entende muito mais como clubes, como embaixadas, como templos, onde as pessoas se encontram e criam literalmente a rede de embaixadas dos seus cloud country. O público-alvo para a gente tem 3 categorias. Primeira categoria é o que a gente chama de Power User. Quem que é o Power User? É o cara que está no seu tempo, talvez à frente do seu tempo, mas que não se encaixa muito bem nas instituições atuais. Então, a burocracia atrapalha, os sistemas fiscais atrapalham, a baixa digitalização atrapalha, e as instituições industriais, basicamente, atrapalham a realidade dele, que já é uma realidade pós-digital. Então, a gente vai ter nômades digitais, a gente vai ter empreendedores de tecnologia, a gente vai ter empreendedores de Web3, a gente vai ter empreendedores de AI,
que realmente precisam de instituições, principalmente digitais. Aqui a gente não vai nem entrar tanto na parte de impostos, que aliás são competitivos, mas o que a gente faz é oferecer uma infra digital de ponta, com poder computacional, com conectividade como um serviço público, com privacidade de dados, com redes distribuídas de data centers, poder abrir uma empresa em menos de um minuto, e tudo isso com um preço competitivo e uma tributação competitiva. A gente tem uma segunda categoria, que é o que a gente chama do powerless, que são as contingências modernas, de pessoas que não escolheram a vida que elas têm, mas que basicamente se encontram numa situação muito difícil, muito peculiar, que é refugiados climáticos, que sofreram desastres climáticos, onde eles perderam a própria administração, às vezes até os próprios data centers e o próprio backup digital da administração. A gente viu isso, por exemplo, no Japão, com Fukushima, onde metade dos dados da aposentadoria do Japão foram perdidos. A gente viu isso no Rio Grande do Sul, com as enchentes, onde 1/3 dos dados públicos em data centers também foram perdidos. E isso tem implicações muito grandes. Imagina se tem um apagão físico e inclusive digital sobre teus impostos, sua tributação, teu RG, teu passaporte, tudo isso apaga de uma vez só. E a gente entende que isso daí vai provavelmente continuar. A gente tem os refugiados geopolíticos, então guerras, e a gente vê um novo ciclo de guerras inédito, que a gente também imagina que infelizmente vai continuar, e pessoas querendo fugir do seu país, e que consequentemente cria novas diásporas. Então, como que você faz se você tem uma identidade muito forte, se você tem uma conexão muito grande com a tua comunidade, com a tua nação, mas que você não tem nenhum ambiente formal, institucional para organizar isso tudo? Então, as diásporas dentro do powerless é um grupo grande. E, finalmente, uma tendência que é claríssima para a gente dentro do powerless, que são cidadãos de estados que quebram ou que vão quebrar em breve, onde simplesmente o estado deixa de poder prestar esses serviços e atender a eles, porque ele entrou basicamente numa rota infernal do endividamento e de uma conta que não fecha, e que quebra, e países, igual a empresa, quebram. E finalmente a gente está montando uma última funcionalidade para qualquer tipo de empresa, que é o que a gente chama do teste da gravidade. Então a gente pega a empresa, e tudo figurativo, tá? Mas a gente joga ela no nosso foguete que faz o teste da gravidade, e a gente joga o foguete para o espaço para ver o que fica na Terra e fica sujeito às leis da gravidade. Daí a gente vai ter produtos físicos, a gente vai ter bens físicos, a gente vai ter todo o comércio, os negócios mais físicos, a gente vai ter commodities, etc. E isso tudo a gente deixa dentro do CEP, a gente deixa dentro da empresa, da DRI dela, do balanço dela, mas tudo que tem a ver com o poder da colaboração, como o valor agregado sobre esses produtos, os serviços, as interações digitais, tudo que seria um goodwill de empresa, a gente joga lá nas zonas com esse teste de gravidade. Então, isso são todos os casos de uso que a gente imagina pertinentes para as zonas digitais. Você puxou um tema aqui que é de alto interesse para mim, que é a questão da tributação, né? Você mencionou também dos nômades e desses diferentes públicos, por exemplo, conseguirem incorporar um negócio com melhor tributação. Tributação está fortemente conectado com jurisdição, né, de algum país, geralmente. Qual que seria a jurisdição dessas empresas que seriam incorporadas nessas zonas econômicas digitais? Você trabalha com um país em específico, são múltiplos países, ou é algo que é para ser algo 100% digital, não ligado a nenhum país? Então, a diferença entre um metaverso ou um Discord, um grupo WhatsApp e uma zona digital é justamente esse reconhecimento diplomático. Então, a gente trabalha com vários países, vários governos que reconhecem diplomaticamente a existência da Tools for the Commons como Estado paralelo. Então, eles formalizam, igual a China, um país, dois sistemas, e eles criam uma matriz que é direito penal, direito civil,
ambiente analógico, ambiente digital. E dentro dessa matriz, todo o direito civil e as interações digitais acabam sendo levadas para esse estado paralelo, onde a gente tem todas as prerrogativas de Estado, desde junta comercial, resolução de conflitos, STJ, banco, impostos, etc. E para fazer isso, a gente vai lançar vários nós. Cada nó é como se fosse uma unidade de governança reconhecida diplomaticamente, e é muito mais uma relação, para comparar com finanças, de barriga de aluguel, igual as fintechs têm com os bancos. Então a gente tem essa barriga de aluguel dos países, que é como conseguir um assento na ONU sem guerra, sem secessão e sem partido político. E a gente opta por essa tática da barriga de aluguel para formalizar via emendas constitucionais um país, dois sistemas. A primeira parceria que a gente tem nesse sentido é com a República Autônoma de Zanzibar, que é membro da Tanzânia, da União Tanzaniana, onde a gente conseguiu um acordo dentro do framework de zonas econômicas especiais para criar uma sexta categoria de zonas econômicas especiais, que é a zona de economia digital, onde a gente tem essas prerrogativas de operar o direito civil para todas as atividades digitais, digitalizáveis, tokenizadas ou tokenizáveis. Então, na prática, dá para abrir empresa, dá para abrir um CNPJ, a gente vai lançar até o fim da semana as MEIs, as microempresas individuais, os solopreneurs, e na sequência, no roadmap, vem as limitadas e depois as cooperativas, que funcionam como twins, como gêmeo digital. Então, a gente parte da premissa do cidadão programável, do avatar digital do cidadão programável, que é a tua extensão digital programável com reconhecimento legal dentro de um país digital. Então você tem o cidadão digital, que é cidadão digital de um país digital, que reconhece esse cidadão digital constitucionalmente, podendo fazer acordos com empresas, negócios dentro desse espaço digital do país. E em termos de tributação para as operações digitais, a Tanzânia vai recolher 5% de impostos sobre o lucro líquido. Então a gente faz essa parte de payment split, a gente levanta essa parte de contabilidade das empresas para apurar o lucro e consequentemente os impostos. Então isso segue uma dinâmica que é muito mais uma dinâmica global do que brasileira, de tributar o lucro. O Brasil é mais uma exceção de não tributar o lucro, mas de tributar a parte de cima, muito mais nas receitas, quando a gente fala do comércio. E tem uma parte física também, então tem uma área equivalente à metade de Mônaco, bem pequena, de 100 hectares, 1 milhão de metros quadrados, na península de Fumba, em Zanzibar. E para as atividades físicas, por exemplo, comprar uma casa, montar um resort, fazer um centro de startups, por exemplo, aí a tributação passaria a ser 15%, ou seja, ainda é interessante, mas menos interessante que a tributação das atividades digitais. Então, aqui acho que é muito legal a forma que vocês estão construindo em base de conceitos já existentes e modificando eles, né? Então, essa parte de, por exemplo, você tem incorporação de uma empresa de forma totalmente digital, você não tem que lidar diretamente com processos analógicos. A princípio, a Estônia foi uma pioneira nesse sistema, mas vocês estão levando um passo adiante, que é tokenização, ter a conexão direta, não assim só com o sistema governamental centralizado, mas com o mundo descentralizado das blockchains. Seria isso? Seria isso. Então, acho que as inovações que a gente tem em relação a uma próspera e principalmente a uma Estônia, uma e-Estônia, que a gente não é exclusivo de um país, então a gente não é exclusivo de Zanzibar. A gente deve lançar Brasil, Catar, Cazaquistão, Chipre, então a gente deve lançar uma série de novas jurisdições nos próximos trimestres. Tem uma parte de infraestrutura cloud distribuída, que é algo que a gente fala pouco, mas para as infras públicas tem, e principalmente para quem usa provedores americanos, que é 98% do mundo fora da China,
existe algo que chama o Cloud Act. O Cloud Act, ele diz que qualquer governo ou qualquer empresa que usa as Big Techs, por exemplo, Amazon via Amazon Web Services, Google via Google Cloud, Microsoft via Azure, que é muito provavelmente um desses serviços que a gente está usando agora, fazendo um call, ele pode e deve entregar sob demanda todos os dados armazenados nessa cloud. E também a gente poderia ter completamente uma guerra tecnogeopolítica, onde uma ordem executiva 100% dos serviços de cloud americanos seriam desligados do mundo. E acho que em 2025 é tudo menos absurdo que isso possa acontecer quando a gente está olhando o rumo da geopolítica americana. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que, sendo um governo, o Brasil, por exemplo, tem uma dependência à cloud americana em 99,5%. Apenas alguns pouquíssimos microserviços públicos bancários e algumas poucas prefeituras em Campinas e na Grande São Paulo ainda manteriam alguns dados que são efetivamente soberanos. Então o que a gente explica para os países é que eles são escravos digitais, que em 2025 a soberania não é ter um exército, ter uma moeda, ter um banco central, ter um STJ, mas que a soberania é ser o dono das infras digitais. É por isso que nas emendas constitucionais a gente não fala de privatização, não é uma política financeira e econômica. O que a gente vende é uma política de soberania digital e de civilizações digitais. E como dar esse salto para frente. Então a gente pluga redes de DePIN, Decentralized Physical Infrastructure Network, são basicamente redes de cloud que tem um compute distribuído, um storage distribuído, milhares de nós no mundo inteiro, e uma rede Mycelium de conectividade que garantem essa infraestrutura, que é igual a um país físico, precisaria ter um exército na sua fronteira para garantir a integridade territorial dele e não ter invasões. Então, num cloud country precisa ter isso. A Estônia fez algumas coisas interessantes nesse sentido, não necessariamente do DePIN, mas os data centers da Estônia estão no Luxemburgo, da e-Estônia principalmente, e eles têm o status de embaixada. Então, se tiver um ataque no data center da Estônia, seria considerado guerra, eles podem acionar a OTAN, porque seria igual atacar uma embaixada. Então, o que a gente levanta é muito essa questão da tecnogeopolítica, que hoje as relações de poder e as relações de soberania, elas são digitais, e aí, em cima disso, também se pode rodar AI. Então, como que se roda AI, como que se roda software, como que se roda cripto, se você não tem uma malha soberana, segura, rastreável e com poder computacional muito forte também para poder rodar aplicações de AI, isso tudo sendo uma utilidade pública. Então, é igual ter uma estrada e uma rua limpa e segura para a gente ter um cloud country público começa por ter essas infraestruturas públicas para os residentes. Você está falando também assim do cenário macro, né? Que é a soberania do país, mas isso também pode ser analisado no cenário micro também, né? Isso vale para a empresa ter a soberania dela e também para o indivíduo ter a sua própria soberania, né? Essa preocupação com a segurança dos dados e da sua segurança jurídica no ambiente de redes também, né? No ambiente online. Muito interessante. E eu fiquei curiosa com isso que você falou sobre essas novas zonas que vocês pretendem explorar. Eu fiquei curiosa para entender, porque isso, de certa forma, é novo para mim, apesar de eu já conhecer o conceito há muitos anos, eu confesso que eu nunca me aprofundei sobre o assunto. E eu queria entender, assim, vocês oferecendo essas novas zonas, né? Isso seria, por exemplo, para eu como cliente analisar em qual zona faria mais sentido eu ter um registro e ver qual funciona melhor para mim, ou no caso, eu a partir do momento que eu sou cliente da DAS, eu tenho acesso a todas essas jurisdições que estão conectadas com
a DAS? Então, no começo, a DAS, ela apenas vai ter um parceiro, que é Zanzibar. Então, entrar na DAS, quando você aí convido todo mundo a testar o produto via assets.toolsforthecommons.com. Cada um pode entrar na DAS. Os termos e condições apenas descrevem essa jurisdição, que é a única que a gente tem de pé hoje em dia. E na aba de abertura de empresas, a única jurisdição disponível hoje seria aquela de Zanzibar. Mas enquanto a gente crescer e formalizar mais zonas nos próximos meses, a gente vai ter algum tipo de ambiente e trabalhar o UI e UX da plataforma para oferecer esse mapa mundo para os residentes e para eles poderem escolher as jurisdições que façam mais sentido para eles. A gente se atenta muito também quando a gente fala de jurisdição a ir muito além só da questão de impostos. O que a gente entende é que a gente está num momento onde os desafios e as oportunidades que a gente tem, eles vão muito além dos governos ficarem malucos com impostos, principalmente no Ocidente, e ficarem cada vez mais quebrados, que isso tudo bem, é uma realidade, é uma dor, mas a gente entende que existem questões do próprio contrato social. Então, quais são nossos valores? Quais são nossos valores morais? E em que tipo de comunidade a gente gostaria de entrar e fazer negócio e fazer sociedade. Então, enquanto a gente crescer e evoluir, aos poucos a gente vai sair de só uma jurisdição e só uma burocracia otimizada e a gente vai trabalhar muito mais essa questão da experiência. Qual a sociedade, qual a moralidade, qual os valores, quais os princípios, para oferecer um cardápio de princípios e de valores morais onde as pessoas conseguem se identificar e conseguem fazer sociedade de forma muito consciente. E a gente entende que isso é um grande desafio quando a gente vê a realidade das redes sociais que distanciam muito mais do que aproximam as pessoas. Quando a gente vê até a própria vida de bairro hoje em dia, de bairro, de cidade, vem se perdendo essa unidade do bairro, da cidade. Então a gente precisa de novos ambientes para fazer sociedade, para compartilhar os valores, para criar confiança, para criar um tesão social. E sem tesão social, tesão de comunidade, não tem negócio, não tem abundância, não tem projeto, não tem nada que sai. Então a gente vai trabalhar muito essa parte das ciências sociais, que é como criar um ambiente de altíssima confiança e onde as pessoas se sentem à vontade e compartilham o mesmo senso de fazer sociedade para maximizar a prosperidade, maximizar as interações entre elas e também construir espaços físicos onde elas possam se encontrar, onde fizer sentido. Muito legal. Acho que essa parte de se encontrar, né, de criação de comunidade, eu queria entender como que a zona econômica digital, ela de fato forneceria assim, não sei se a palavra seria plataforma, infraestrutura, assim, de que forma a Tools for the Commons e uma zona econômica digital fornece esse espaço? Ou seria algo mais para a fase do físico, quando o ambiente se tornar... não, a gente vai realmente fazer uma Charter City, vai fazer uma cidade, para daí essa comunidade que a gente fez de forma digital ter o seu ambiente físico. Exatamente. De curto prazo, a solução paliativa são as pop-up cities, que são essas cidades temporárias, geralmente de um mês, onde as pessoas se encontram muito na linha de Zuzaru, por exemplo, que começou no Montenegro e já tem mais de 20 nós hoje. E rapidamente, já a partir do segundo semestre, já em Zanzibar, a gente vai ter efetivamente uma Charter City, uma cidade do tamanho um pouco menor que Mônaco, por exemplo, onde vão ter casas, vão ter escolas, vão ter lugares físicos onde as pessoas vão poder se encontrar. São geralmente lugares muito ricos culturalmente, com muita abundância de natureza, muito lindos também, onde tem turismo, onde tem um histórico de comércio. Então, Zanzibar é um hub comercial muito grande entre a África, Oriente Médio e Índia.
então propícios a relações humanas e a uma certa qualidade de vida. A maior parte dos espaços devem ter essas características. Para quem não sabe, assim, esses projetos de pop-up cities, principalmente a galera de tech, a galera de longevidade, a galera de cripto tem participado muito, né? Então o pessoal que já trabalha nessas indústrias remotamente se junta e faz um mês inteiro de conferências, palestras, coworking. Tem sido muito de juntar membros da economia digital com interesses comuns. Vamos ficar no mesmo local por um mês e construir. Né? E aí teve uma dessas em Zanzibar também, né? que veio depois da de Montenegro, acho que foi a primeira. Foi com base nisso que também assim, se criou esse movimento atual de economia digital em Zanzibar. Assim, foi algo incipiente ali. Qual que foi a junção, a conexão entre esses dois projetos? Então teve muitas coisas ao mesmo tempo. Teve, acho que a conferência do Network State, que até na última conferência em Singapura esse projeto ele foi apresentado. Tinha Zanzalu, que era essa pop-up city, Zanzibar. Tinha a reformulação da matriz de soberania digital da Tanzânia, de nossos parceiros da Our local, que tem a cloud local, participaram e sugeriram uma nova infra digital. Ao mesmo tempo, tinha a reformulação da política de zonas econômicas especiais em Zanzibar. E aí tudo isso se juntou e cereja no bolo foi a abertura do IIT, Indian Institute of Technology, do lado da zona, com a inauguração junto com Vitalik Buterin, o fundador da Ethereum. Isso tudo no mesmo mês. O IIT é o equivalente do IME ou do ITA na Índia. É provavelmente a instituição científica mais concorrida do mundo. Todo ano, para 3 mil vagas, tem 3 milhões de pessoas, de indianos que se candidatam. Isso é a primeira unidade fora da Índia e os indianos, eles são muito, muito, muito bons de ciência, matemática, tecnologia. Não é à toa que quase todos os CEOs das Big Techs são indianos. Então tem muito essa cultura. E o primeiro centro fora da Índia foi instalado e incorporado do lado da Free Zone, em Zanzibar. Então, criou-se um ecossistema bem vibrante sobre o futuro da sociedade, o posicionamento de Zanzibar, tecnologia, governança. E então foi um ambiente super fértil para negociar e posicionar bem a zona. Bom, eu estava ciente da Pop-Up City, mas não estava ciente que estava com tantos desenvolvimentos interessantes econômicos do lado de Zanzibar. Você mencionou especificamente Zanzibar em todas essas menções. Isso é algo que também se aplica para o resto da Tanzânia ou ele está bem concentrado em Zanzibar mesmo? Então a zona física é só Zanzibar. A gente já determinou 70 hectares dos 100 hectares do acordo. Tem 30 hectares a alocar. Está negociando onde. Talvez vai ser na própria ilha, talvez vai ser na ilha de Pemba, que é uma ilha no norte de Zanzibar, talvez no continente, mas aí teria que negociar também com a União Tanzaniana. Mas o território físico ele é essencialmente em Zanzibar, na ilha. Mas o espaço ele é digital, então nem precisa pisar lá para ser residente, é completamente independente e inclusive tem até mais incentivos para ser residente digital do que físico. A tributação sobre a parte física ela é maior, até porque em Zanzibar tem também zonas econômicas especiais de real estate, pensadas para empreendimentos imobiliários e empreendimentos mais físicos. Então, acho que a beleza da parte física vai ser essencialmente, eu acho, a tokenização e poder usar todas as regras do ambiente digital dentro da realidade física na governança dos ativos físicos. Mas não necessariamente a tributação mais baixa, física. Então acho que depende. Alguém que só quer morar em Zanzibar dentro de uma zona física, mas que não é nerd, não é nômade, etc., talvez
seja mais interessante entrar via zonas econômicas especiais de real estate que existem. E quem foi mais nerd e gosta de tokenização de real estate e quer criar um centro de programação e quer ver devs e quer ver uma network school surgir, por exemplo, aí essa zona digital faz sentido até no seu componente físico. Uhum. Pô, fiquei bem interessado agora do lado de Zanzibar, assim. Você já chegou a passar bastante tempo por lá? Bastante. Então, estou nesse bate-volta entre Brasil e Zanzibar. Estou voltando lá no final de final de julho, começo de agosto. Vai ter Zanzalu, que vai ser um mês. De novo, convido quem tiver interesse nesses temas a ir lá. É um lugar maravilhoso. Quem tiver interesse em cultura africana, cultura muçulmana, cultura árabe, praias maravilhosas, kitesurf, turismo ao mesmo tempo, tecnologia e inovação, acho que deve gostar. E Zanzalu vai começar com um summit de DeepIn sobre o futuro da cloud, o futuro da soberania digital e das infraestruturas digitais, que vai ser bem forte. Então, quem tiver esse perfil deve gostar de Zanzalu. Pô, agora eu queria saber mais de Zanzibar no geral, assim. Você, já que já passou o tempo lá, vamos fazer um segue aqui para como que é a vida em Zanzibar, assim. Acho que o brasileiro acaba tendo muito preconceito com a África de forma geral. Como que é a qualidade de vida, a infraestrutura, é seguro? Como é a vida em Zanzibar? Então, Zanzibar, primeiro, é uma ilha. E é uma ilha na frente de Dar es Salaam, que é a maior cidade da Tanzânia. Então, para entender Zanzibar, tem que entender a história da ilha e a história da Tanzânia. Então, é uma república autônoma que faz parte da Tanzânia. A Tanzânia é um país recente, que tem menos de 80 anos, que foi criado e estruturado igual a maior parte dos países da África na onda de descolonização da África, pós-Segunda Guerra Mundial. Que teve um histórico de colonização inglesa, que teve um histórico de colonização alemã e Zanzibar especificamente teve um histórico longo de colonização de Omã no Oriente Médio. Então a cultura de Omã prevaleceu muito, tem muita cultura árabe, a religião dominante é muçulmana, é o Islã. E então é uma cultura bem islâmica. Então o Ramadão é algo muito sério, os rituais é muito sério, se tem as 5 rezas todo dia, e religião é algo bastante sério. Porém, eu acho que se a gente compara com, por exemplo, o que era, sei lá, a Arábia Saudita há 20 anos atrás, eu vejo isso como um Islã bem soft. Talvez não bem soft, mas relativamente soft, até porque é um lugar muito turístico. Então tem muita diversidade cultural, e isso é uma das características da ilha, que é bem diferente do continente da Tanzânia. A Tanzânia ela é predominantemente cristã no continente. Tem uma cultura Maasai muito forte, então quem gostar da cultura mais Maasai africana, é interessante, tem uma flora e uma fauna muito abundante, então quem gostar de safari também tem muita coisa. E a Tanzânia, de forma geral, é um país relativamente pobre, então o PIB per capita é bem menor inclusive do que no Brasil. É uma economia que é essencialmente agrária, que funciona muito com cooperativas, pequenas cooperativas agrícolas. No país é um país extremamente seguro, é um dos mais seguros na África, muito mais seguro do que o Brasil, por exemplo. Então é bem improvável algo acontecer. Isso geralmente na África é uma característica de muitos países muçulmanos, geralmente, que tendem a ter menos problemas de segurança que os países cristãos, por exemplo. Mas especificamente na Tanzânia e Zanzibar é muito seguro. Então essa questão ela dá muito conforto e tem muito turismo e tem muito comércio. Então foi um hub comercial. Isso tem uma característica que é talvez até mais árabe, de fazer muito comércio. Então as culturas árabes, Líbano, Zanzibar, etc., geralmente são comerciantes. Os árabes sempre foram muito bons
nisso, teve muita cultura de humano aqui, e foi um hub de comércio entre Índia, África e Oriente Médio, e isso transparece muito na cultura. Então, isso são as principais características. Tem a capital que chama Stone Town, cidade da Pedra, que é uma cidadezinha com charme bem interessante de conhecer. E no leste da ilha tem as praias, que são muito conhecidas pelo kitesurf, e tem pessoas do mundo inteiro que vêm curtir a ilha e que vêm fazer kite lá também, e com festas muito legais também. Então, isso é o que posso falar sobre Zanzibar. É que eu acho curioso esses países que têm praia e turismo e uma cultura islâmica, porque tem essa questão que você estava falando, né, da diversidade cultural. Então, ao mesmo tempo que tem um conservadorismo muito grande, tem os turistas que estão ali de sunga, biquíni, pegando praia. Então, isso acaba equilibrando um pouco e tornando mais suave, né, a convivência entre as diferentes culturas. E eu imagino que isso exista de montão, pelo que você está descrevendo de Zanzibar. Exatamente, não é uma cultura onde você vai ter imposições culturais de nada. Acho que cada um faz o que ele quiser e tem muita liberdade, até dentro dos muçulmanos, cada um faz o que ele quiser, assim. Então é relativamente livre. Tem protocolos fortes, então tem um apego à cultura bem forte, um apego à religião muito forte em Zanzibar especificamente. Mas a Tanzânia ela é muito diversa. É um país que foi criado com 180 tribos. É uma história muito interessante da formação da nação, de unir 180 tribos. Quem fez esse esforço na criação do país foi até o avô do Hussein, que é o presidente de Zanzibar, que foi o fundador da Tanzânia e que realmente criou esse contrato social multicultural de várias tribos, de várias religiões, de várias culturas, para botar de pé os pilares do país e os pilares da União. Então isso é bem interessante. Você mencionou a possibilidade de quem quer ficar por lá investir através das zonas de real estate e tudo mais. Você, aqui opinião pessoal, nada a ver com o projeto, você acha que a Tanzânia, assim, dos países africanos, é um dos que tem maior potencial, com base no que você mencionou? Acho que sim, o crescimento do PIB na Tanzânia é um dos maiores do mundo. Tem um crescimento de 7% ao ano, contínuo. E é um país Commonwealth, que usa Common Law também, então isso facilita muito o comércio internacional. As leis, as constituições, pode fazer em inglês. A gente trabalha com advogados general counsels que vêm da Inglaterra, que vêm dos Estados Unidos. Isso facilita muito o comércio global, e o tipo de discussões que a gente conseguiu ter é surreal, assim, vamos refazer a Constituição, vamos fazer uma emenda, vamos testar, e aí tem realmente uma fome de crescer muito, muito grande. Então, pouco apego diria, a burocracia mais tradicional, tem apego aos valores, tem apego à soberania, tem apego a unicidade da União, a unicidade do país, mas eles acolhem muito bem toda nova ideia. E o que é interessante também são as pessoas. Então, cultura muito rica, muito jovem. Então, a Tanzânia tem 65 milhões de pessoas. O Brasil tem mais de 200 milhões. Todo ano nasce mais tanzaniano do que brasileiro. Então, por exemplo, a próxima geração da Tanzânia vai ser mais populosa do que a próxima geração do Brasil. Daqui a 50 anos vai ter mais tanzaniano do que brasileiro, por exemplo, e com uma idade média bem jovem. Então, o Brasil deve ter um envelhecimento da população, e a Tanzânia deve ser uma população que vai para 250 milhões de pessoas, muito jovem. Então isso é outra característica de até renovação das gerações, porque muito a geração X e um pouquinho a geração Y na África, mas também na Tanzânia,
ela foi muito impactada pela descolonização, pelas questões de imperialismo, pelos países que foram criados com bastante burocracia, corrupção, aid and not trade, USAID, etc. Isso são temas bem fortes lá. E a nova geração, a geração X, a geração Z, ela nasceu na internet, ela nasceu no digital, ela já não tem tanto esses psicodramas da segunda parte do século XX, e ela consegue realmente olhar com papel em branco o futuro. Então isso se um dia alguém estiver meio deprê nas questões de sociedade e for, putz, onde que seria legal ver uma energia boa, cabeças boas, eu super recomendo uma viagem na África, principalmente com a galera mais nova, que te dá uma energia muito, muito boa se você quer ser otimismo com o que vem para frente. Eu acho que é até interessante, assim, para quem busca empreender, não só em negócios digitais, mas até em negócios físicos, assim, você estar em um ambiente de crescimento de 7% ao ano, isso é, sei lá, nível de China Deng Xiaoping, sabe, é Colômbia no boom da década passada, são lugares em que praticamente todas as indústrias estão crescendo por lá, né, e você mencionou, pô, ter essa base de common law. A África, ela meio que está vindo de baixo, né? São em grande maioria países de renda menor, mas você vê os poucos países africanos que têm um ambiente institucional mais arrumado, né? Ruanda, própria Cabo Verde, por exemplo, Ilhas Maurício e também, né, Zanzibar, estão crescendo mais do que praticamente qualquer economia europeia, mais que qualquer economia americana. Então é até interessante para quem, sei lá, pô, você tem uma indústria de cimento, cara, já pensou tentar levar esse seu negócio para a África? Né? Dá para pensar nesse tipo de coisa também, mas acho, pô, muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo em Zanzibar na parte física e na parte digital. E acho que é interessante até para quem pensa justamente em empreendedorismo dentro da África, né? Para fazer um negócio dentro desses mercados emergentes. Mas não é apenas Zanzibar com o qual vocês estão trabalhando, né? Você mencionou que você já tem alguns outros países também que vocês já estão conversando, apesar de Zanzibar ser o mais avançado. Tem algum desses que você possa compartilhar o nome ou alguma coisa de maneira mais pública, ou é stealth por ainda? Acho que não é certo, é só ter esse disclaimer que são conversas, não tem nada. Assim, tem alguns protocolos assinados, mas não tem nada de decreto, de emenda. Mas as zonas que a gente está vendo, no Brasil tem Rio de Janeiro, que seria uma zona dentro de três nós trigêmeos com Doha e com Salvador, da Bahia, que compartilhariam a mesma charter, as mesmas leis, como se fosse um novo país, uma mesma jurisdição, com acordo casado entre Catar e Brasil para ter a mesma jurisdição ao mesmo tempo em distintos países entre ambos países, e que devem ser nós fundadores de uma rede de 15 charter cities no sul global, ancorada com esses daí. Então talvez seria uma alternativa aos BRICS que a gente vê, que são estados-nações tradicionais que criaram uma aliança dos países do sul global, mas que criaram ela com base em estados-nações pré-existentes de governanças mais tradicionais. Então aqui seria mais a oportunidade de criar realmente uma rede de charter cities do sul global, aliadas como se fossem Estados Unidos distribuídos. E o objetivo aqui é criar uma rede de 150 milhões de pessoas espalhadas em 15 charter cities na próxima década. Então isso é um projeto bem grande. Tem fundos soberanos por trás, tem gente de peso por trás. A gente está vendo também possivelmente uma zona em Florianópolis, então que seria uma zona de AI. É algo que a gente vai discutir muito durante IP City. Convido vocês também a participarem de IP City do dia 22 de abril ao dia 22 de maio, que é um mês de Pop-Up City. Estamos co-organizando essa Pop-Up City nos dias 25, 26 e 27 de abril
vai ter a conferência de Startup Societies, onde a gente vai chamar uma turma muito legal, inclusive da Próspera, do mundo inteiro, do Brasil inteiro, para falar das novas governanças. E a gente vai cozinhar um pouco esse projeto de zona em Florianópolis, que seria uma zona de AI. Acho que o norte de Floripa ele ficou muito conhecido pelas festas, aí muitos paulistanos, muitos cariocas que iam para balada lá uns 10 anos atrás. E o objetivo é reformular completamente o norte da ilha em um ambiente de wellness, de novas tecnologias, de AI. É um lugar bem legal para empreender, sendo realmente uma Silicon Valley brasileira, mas inclusive com ferramentas legais e ferramentas tecnológicas para conseguir fazer isso. No Brasil, a gente está olhando também uma zona de bioeconomia amazônica, então falando com vários stakeholders, com organizações multilaterais, governos de estado, cidades, prefeituras, para criar uma rede legal. E a gente está olhando também a Ásia Central para criar uma rede de cidades para um pouco como se fosse uma nova rota da seda pós-digital para conectar o este e o leste depois de várias décadas perdidas entre a União Soviética e pós-União Soviética, onde não aconteceu muita coisa. Então, pelo menos na parte de governança e prosperidade. Então, o objetivo é apostar no digital e apostar nas novas governanças, nas zonas econômicas digitais. E então isso é o que a gente tem no prato nos próximos anos. Uma dúvida aqui, já que foi mencionado o Brasil, eu acho que temos a obrigação de aprofundar aqui. Você mencionou alguns projetos diferentes no Brasil. Você acha que é viável criar zonas econômicas digitais que tenham, assim, por exemplo, você mencionou na Tanzânia que vocês têm o direito corporativo de forma autônoma, né? Vocês conseguem fazer toda a gestão de empresas e até vantagens fiscais, enfim. O que você acha que daria para fazer no Brasil, assim, no momento atual? Você acha que teria, assim, interesse do governo, do legislativo, em uma emenda constitucional para algo assim? Ou teria que ser só via projeto de lei? Ou mesmo algo que venha, sei lá, direto a nível estadual, não a nível federal? Porque, né, sejamos honestos, o nosso governo federal aqui não é exatamente o mais pró-business do continente, né? Então, o que você acha que é possível fazer no Brasil no momento atual? Então, acho que existe muito uma questão de narrativa. De um ponto de vista estratégico, acho que a narrativa atual das zonas econômicas especiais ela é péssima, porque ela entra muito numa linha de Keynes e Marx e Smith e muito numa linha do século XX, de como que a sociedade, a política funcionava no século XX, com a direita, a esquerda, o Estado, o mercado, o liberalismo econômico, as políticas mais estadistas, etc. E acho que a gente precisa virar a página, principalmente para a gente que olha isso de uma forma digital, são premissas que foram claramente superadas, com o futuro do trabalho que já é diferente, o futuro das redes sociais que já é muito diferente, a gig economy, os freelancers, a CLT já para muitas pessoas já não é mais uma realidade, então tem cada vez mais PJs, isso tudo é uma realidade, o próprio governo entende isso e entende que se ele ficar mais decadente no mesmo formato do começo dos anos 2000 ou até do final do século XX, ele simplesmente vai ficar tão distante da realidade da sociedade, inclusive da sociedade mais pobre que votou muito neles, que eles precisam se mexer. Então eles precisam atender socialmente e também nas relações internacionais o mundo do jeito que ele em 2025. Então, no nível federal, a gente tem muito apoio. Essas questões de soberania hoje, elas são chaves, principalmente para um país como o Brasil, que é relativamente neutro e que não é um Milei, que está 100% alinhado com o Trump, independente de tudo. Acho que o Brasil ele tem essa neutralidade, um país que consegue conversar tanto com os Estados Unidos, quanto com a Rússia, quanto com a China, e que manteve esse posicionamento durante muito tempo, e que precisa de uma carta forte para relações internacionais
e ao mesmo tempo geração de renda e prosperidade que precisa ser reinventada. Então a gente tem um canal bom, e isso geralmente é nosso papo, é como criar muita prosperidade, como atrair investimentos diretos externos, como criar um novo plano de soberania nacional e como fazer coisas que possam ser uma vitrine do país. E isso é um pitch muito diferente de pois vamos privatizar uma área que talvez consegue vender em governos tradicionais de direita liberal, mas que certamente não se sustentam uma vez que entra um partido mais de esquerda, que é exatamente o que a gente viu em Honduras, por exemplo. Então, por isso a gente tem uma abordagem um pouco diferente, a gente quer construir isso com o governo, com o Estado, então tem política open source, tem política de infraestruturas públicas mesmo, tem políticas de não extração do valor agregado dentro das zonas, ele fica na zona e compartilhado entre as pessoas, os residentes, os membros. E isso são coisas que acho que tanto um partido de direita ou de esquerda realmente gosta, topa. E por incrível que pareça, esse governo também abraçou muito a causa, inclusive. E inclusive os raros possíveis freios que a gente imagina, eles vêm mais da oposição hoje. Então, como que a gente faz? O Brasil é mais complicado. Você tem que recortar todas as instituições, entender quem tem poder para fazer o quê. Então, quem tem poder na prefeitura, quem tem poder no nível do governo de estado. Depois tem que analisar cada uma das instâncias federais, Itamaraty, Ministério do Turismo, Banco Central, Minas e Energia. E aí, um por um, vai fazendo acordos. Então, a gente tem um trânsito muito bom com o Banco Central, com a Fazenda, com a Prefeitura no Rio de Janeiro. Trânsito muito bom com vários governos de estado no Brasil, alguns de direita, outros de esquerda. E aí a gente vai somando as peças. E o que é muito legal quando a gente fala de Charter Cities e Network State, como é digital, a gente não precisa ter uma coerência entre o governo de estado e a prefeitura, por exemplo. Se eles são brigados, e acontece muito de ter o prefeito brigado com o governador, tudo bem, pega outro governador e aí você consegue juntar eles, porque como é digital, você consegue dar esse bypass do tradicional. Então você consegue pegar um como barriga de aluguel do outro e aí remontar as peças e chegar ao full stack. Então isso é um pouco da engenharia tecnopolítica legal que a gente faz. Então certamente não é nos próximos 2 anos uma emenda constitucional e uma criação de uma zona autônoma, etc. Mas é muito mais um sandbox de sandbox. E na prática, quando a gente olha todas as caixinhas e as exceções que a gente conseguiu e que a gente junta elas, o que a gente vai conseguir, a gente chega realmente numa autonomia bastante razoável. Fantástico. E aí, a grande vantagem de poder fazer esse bypass dos governadores e prefeitos, acho que a única desvantagem é que ela estaria presente na fase digital, mas depois quando chegar na fase física, vai ter que acabar lidando com esses problemas. Mas eu acho que construir primeiro no digital, mostrar que funciona, já criar todas as vantagens até de... assim, uma coisa que eu achei muito legal da nossa primeira conversa que eu tive contigo foi você falar de como a Tools for the Commons está buscando ser essa plataforma de governança, mas também, digamos, de apoio financeiro, de conseguir fornecer, por ter tudo tokenizado, tudo na blockchain e em sistemas legacy, de conseguir servir também como uma plataforma, digamos, de off e on-ramp de cripto, né? De fornecer esse apoio não só da junção entre o sistema legal corporativo tradicional e digital, quanto também do sistema financeiro tradicional e digital. E acho que isso é algo que no Brasil, por exemplo, ainda acaba sendo bem engessado, né? Os nossos sistemas financeiros, especialmente quando a gente junta com o nível internacional. Brasil, ok, para pagar dentro do Brasil, Pix, beleza, tranquilo, mas para quem já teve que lidar com, empresário brasileiro tendo que trabalhar com clientes internacionais e contrato de câmbio e todo o processo de invoicing a partir do Brasil, acho que um ponto que dá para fazer bastante coisa para melhorar. E creio que uma solução dessas poderia se encaixar ali também, né? Exatamente. E aliás, até voltando sobre teu comentário anterior,
Só sobre o físico, para a gente a relação com as prefeituras ela é fundamental para garantir o espaço físico. Então, até ela é fundamental com os governos de estado mais para a parte de comércio, junta comercial. Isso depende menos da parte física, mas o físico é realmente com a prefeitura e sim, a gente precisa estar bem amarrado. E agora, para fazer negócio, fazer comércio, ter investimentos diretos estrangeiros, aí sim a gente precisa de tokenização, a gente precisa desses on-off-ramps, a gente precisa tokenizar a junta comercial, a gente precisa traduzir a junta comercial, a gente vai precisar criar um layer de automação e simplificação lá em cima. E aí espero que seja do interesse efetivamente do Brasil, do governo brasileiro, de acatar os pedidos que a gente tem de simplificação, de sandbox, porque senão o que vai acontecer é que as pessoas elas vão ir para as outras digital zones e operar as zonas do Brasil a partir do twin delas de fora. E isso vai ter um impacto na arrecadação. Então, o objetivo, se a gente espera efetivamente ter uma arrecadação local, ter muita riqueza, muita prosperidade, investir nas infras públicas brasileiras, e a começar pelas infras públicas das zonas no Brasil e depois espalhar elas, a gente precisa que as pessoas se registrem dentro das zonas que tem nós no Brasil. E para ser o caso, elas vão ter que ser competitivas em relação às outras. Então, se a gente não consegue desburocratizar, se a gente ainda, pré-reforma tributária, a gente não consegue um UX legal, onde a gente consegue um flat tax, se paga uma vez e já era, que a gente começa a complicar com burocracia, com os impostos sobre câmbio, etc. E o F, isso vai complicar e as pessoas vão preferir optar fazer tudo pelo twin de fora. E como a gente consegue oferecer isso em 1 minuto por $20, realmente vai ter que subir a barra e vai ter que subir o nível para que essas zonas sejam interessantes. O Francisco falou ali sobre essa questão de rodar primeiro no digital para depois explorar, né, a estratégia no físico, né? E isso me lembrou uma coisa que nós conversamos no início aqui desse bate-papo, que você falou assim sobre essa ideia de montar as comunidades, primeiro com valores e princípios na internet, para depois começar a tentar estruturar essas comunidades fisicamente. E passou um filme aqui na minha cabeça na hora que você falou isso, porque eu conheço muitos projetos de, por exemplo, libertários que se unem para formar um condomínio privado, ou bitcoinheiros que se unem para formar uma cidade privada. E aparentemente essas pessoas estão unidas por um valor, e quando se junta acaba tendo ali um zumbido, né? Uma desconexão, porque na verdade esse único valor é pouco para poder realmente formar uma sociedade com valores conectados. Eu achei muito interessante isso que você falou, e eu queria saber da onde veio esse estalo, né? Dessa ideia de primeiro formar essas comunidades virtualmente e conectar realmente grupos diferentes de valores, não um único valor em si, para depois, então, conectar essas pessoas fisicamente. Veio muito do Balaji mesmo. Ele explica isso claramente no livro dele, que a primeira linha da definição de um network state é uma comunidade online altamente alinhada com uma capacidade forte de conduzir ações coletivas. E nisso, de novo, sou uma pessoa que valoriza demais a liberdade e é um dos meus valores fundamentais, mas o que a gente faz vai muito além e, consequentemente, vai muito além da definição mais libertária, mais tradicional, porque o que a gente faz é a construção civilizacional e estruturação de contratos sociais. E para fazer isso, você precisa entender de ciências sociais, você precisa entender não só de direitos, mas você tem que entender das obrigações que você tem quando você faz sociedade e ter um jogo legal, fluido, natural de direitos e obrigações
isso funciona muito bem ou muito melhor quando você está numa relação de consenso. Então, como a gente consegue articular isso para depois poder mandar uma conta bem salgada de obrigações e bem legal de direitos. E a conta salgada de obrigações tá tudo bem. Por exemplo, quando você pega um Uber ou que você pega um Airbnb, é super caro. Assim, o take rate é muito, muito caro o que se deixa na mão da plataforma. E também tem um monte de termos e condições, mas se recebe um valor percebido tão grande que você não liga. Você prefere muito mais isso do que um serviço até mais barato, mais meia boca. Então, isso são considerações muito importantes quando a gente pensa em fazer sociedade. O que é fazer sociedade? Como que a gente consegue fazer sociedade? Quais são esses valores em comum? E acho que muitos libertários têm uma convivência com ciências sociais muito limitadas e um conhecimento da história e das arquiteturas sociais muito limitadas. E todas as sociedades e todas as civilizações, elas sempre tiveram protocolos sociais. Alguns chamam isso de religiões, outros chamam isso de ritos nacionais, outros chamam isso de crenças diversas, mas a gente sempre tem esses ritos, sempre tem essas ações coletivas. Não existe nenhuma sociedade coletiva grande, próspera e alinhada sem esses ritos coletivos. Então, para mim, a visão tradicional libertária de eu e só tem eu, e a sociedade tem que se virar para que eu exista, ela é dificilmente compatível com sociedades escaláveis, funcionais e desejáveis. Acho que a gente conseguiria pensar em alguns moldes sociais onde a gente consegue fragmentar muito a sociedade e aí ter um espaço de liberdade muito grande para cada uma das pessoas, mas quando se pensa assim, simplesmente não consegue fazer sociedade. E é muito difícil fazer algo coletivo, a não ser que a gente formate muito, muito bem esses nós de consenso, muito fortes sobre os valores morais e compartilhados, que precisam ir muito além de só liberdade individual. O que vem além disso? O que te dá tesão? O que é importante para você? Para que você faria? De que você abriria a mão para fazer alguma coisa coletiva muito legal, e respeitando os limites dos outros, o tempo dos outros, etc., para chegar em conjunto num determinado lugar desejável para todo mundo. Então é isso que a gente tenta arquitetar e é bom complementar um pouco os perfis além de só os libertários, porque é muito difícil discutir ciências sociais e contratos sociais apenas no ângulo da liberdade individual. Concordo. O ponto que você mencionou das pessoas, digamos, se o Brasil não cooperar tanto, não quiser fazer nenhuma mudança, simplificação, enfim, a pessoa através da plataforma, ok, beleza, funda a empresa digital, mas opera através da empresa, digamos, em Zanzibar ou na Ásia Central, em outro lugar. Eu acho legal, assim, como a criação de uma plataforma, assim, que está juntando a possibilidade de incorporação em, sei lá, 10 jurisdições. Tem até algumas plataformas que não tem todo esse aspecto, né, de governança, mas que são basicamente, tipo, essas de abertura de LLC, de LLP, de diferentes plataformas digitais que a pessoa meio que tem uma comparação lado a lado. Aqui seria com as zonas econômicas digitais, só que, né, ter esse, digamos, cardápio em frente meio que força uma competição muito acirrada, né? Porque a pessoa, ao ver ali diretamente, tá, então se eu incorporar aqui no Brasil ou incorporar ali em Zanzibar, o meu custo vai ser, sei lá, metade, eu vou ter menos impostos, vou ter maior simplicidade aqui, enfim. Meio que acaba levando um jogo para esses negócios digitais que não tem nenhuma necessidade de estar físicos, tipo uma competição entre as jurisdições para que só uma leve todo o bolo, não? Então sim, e além de custos e impostos, para mim o mais importante, e as aulas dos profissionais de urbanismo são muito boas para isso, e até a história das cidades físicas é super interessante para isso, é que a principal motivação das pessoas se mudarem fisicamente, e acredito realmente que no digital é a mesma coisa, é negócios. É onde que você vai ter um ambiente econômico, socioeconômico, onde você vai ganhar renda, você vai acessar a prosperidade, você vai melhorar seu padrão de vida.
e ter um ambiente cultural, familiar, social, econômico, ecológico eventualmente também, mais abundante. Então você sempre se muda para um lugar porque você tem mais, que é mais vibrante, porque é mais abundante, porque tá rolando mais coisas, tem mais galeria de arte, tem mais trabalho, tem mais frenesia econômica, então e social. Então isso é o motivo que as pessoas saem. Não é porque paga mais ou menos impostos, e a gente fala muito do Oriente Médio, dos casos de sucesso. A gente fala um pouco, às vezes, da África sobre os poucos casos de sucesso, mas nessa indústria de zonas econômicas especiais tem muito mais insucessos do que sucessos. Porque não basta apenas pegar um papel e uma caneta e autodeclarar 0% de impostos. O que mais tem é cidade morta e zona morta no Oriente Médio. 90% são os fracassos. Se você pega os Emirados Árabes, tem dezenas de zonas especiais, na Arábia Saudita tem dezenas de zonas especiais, e a maior parte delas são simplesmente mortas. E lá não rola nada porque você não consegue criar vida. E você não consegue criar vida porque você não entende de ciências sociais e do princípio básico do urbanismo e das cidades, que é o que as pessoas vão fazer em conjunto. Então, 0% de zero é zero. Então, o mais importante é o que você vai fazer, o que você vai construir, o que tem lá que não tem em outro lugar. E impostos é muito fácil botar zero. Acho que é só uma questão de tempo até todo mundo chegar em zero. E, aliás, a gente faz questão de cobrar impostos, não é zero. A gente quer um investimento nas infras públicas também, a gente quer fundos soberanos, a gente quer sistemas comunitários distribuídos das infras compartilhadas também, e a gente quer também pagar os governos que recebem esse tipo de iniciativas. Então, o argumento é abundância social. O que o coletivo vai fazer de legal lá, digitalmente ou fisicamente, que ele não conseguiria fazer em outro ambiente, e é nisso que a gente vai quebrar muito a cabeça. Então, espero que a gente crie muito mais nos próximos anos uma empresa de lifestyle do que uma empresa só de Charter City. Acho que o Charter City, para mim, o sonho é que daqui a 3 anos a gente nem fala mais de Charter City Network State, é só uma experiência embedada em tudo, mas que a gente cria uma marca, uma plataforma de lifestyle, e onde escolher seu país é basicamente escolher seu lifestyle. A gente nem discute mais impostos, porque o que importa é o lifestyle que a gente escolheu. Eu concordo até assim também essa questão, por exemplo, de zero imposto. Eu acho que é um erro de muitas jurisdições pensarem que o imposto é a única coisa que importa, né? Porque querendo ou não, tem dezenas de lugares hoje em dia onde você pode pagar zero imposto. Mas por que todos os negócios do mundo não estão sediados, sabe, nas Ilhas Virgens Britânicas? Porque tem muitos outros fatores ali. E, claro, a gente tem um fator geográfico, eu diria, que certos negócios exigem uma localidade, né? Você está talvez fazendo um negócio físico para uma população específica, e aí, se uma Charter City ou uma zona digital consegue fornecer ao menos uma regulação melhor, uma eficiência administrativa, por exemplo, para um negócio físico legal, conseguiu facilitar algo, mas também acho que um fator muito relevante aqui talvez para o sucesso dessas zonas digitais, justamente essa parte de fluxo de pagamentos, né, de finanças, porque uma das grandes dificuldades que a gente aqui na CETI, né, acaba indicando algumas jurisdições para os nossos clientes, principalmente pela questão de fluxo de pagamentos. Se a pessoa quer uma holding que vai fazer uns investimentos dela, vai só manter os investimentos dela, não vai ter nenhum cliente, beleza, pode botar no Caribe, fantástico, o Caribe vai ser interessante para isso. Mas assim que a pessoa começa a vender produtos, vender serviços, enfim, vai perceber que no Caribe não tem Stripe, no Caribe não tem PayPal, no Caribe ela vai ter, para qualquer banco local lá com transferência em Swift, vai pagar, sei lá, de 10 a 100 dólares por transação. A parte de on e off-ramp de cripto fica mais difícil, cartões, enfim. Toda essa infraestrutura de fazer um negócio acontecer de fato, hoje em dia ela é muito mais fácil nos países da América do Norte, Europa, Japão, Singapura, basicamente. Emirados Árabes está começando a entrar também, que agora tem até Stripe nos Emirados Árabes. Mas assim, vejo que muitas dessas plataformas digitais de pagamentos, enfim, elas só estão
digamos, no primeiro mundo, né, na OTAN. Então, eu acho legal assim, vocês estarem trazendo um foco tão grande na parte de pagamentos e pro sul global, porque acho que é justamente uma das coisas que também mais dificulta, além da questão burocrática que vocês também estão tentando resolver, além da questão fiscal, mas principalmente a questão financeira, né, de logística de pagamentos, acaba que é muito dificultada, e tendo essas possibilidades através de uma plataforma digital, tudo simples, tudo, ok, 2 cliques aqui, 3 cliques aqui, já consegue resolver. Eu acho que esse é um value add imenso para várias dessas jurisdições. Com certeza. Isso até comento menos, porque é mais minha praia e estou trabalhando com pagamentos e operações internacionais há uma década agora. Mas com certeza, um terço do time vende pagamentos, fiat, stable. Minha última experiência veio também de serviços financeiros digitais. Meu último M&A foi com pagamentos também, pagamentos internacionais, remessas internacionais, e-commerce internacional e com tokenização, cripto, stable, mercados de capitais, securitização disso tudo. Então isso é realmente nosso DNA, é minha praia, então empacotar o dinheiro em todas as suas formas possíveis e imagináveis é de onde eu venho, e isso se reflete muito na plataforma. Então acho que para mim o desafio é mais como que a gente vai fazer uma cidade na prática, como que a gente vai criar um tesão social, e obviamente ponto de partida é para esse ano e esse tri. Já entrego coisas legais, mas ter uma infra de pagamentos perfeita, rápida, competitiva, e vocês podem testar a plataforma, aos poucos vai melhorar, mas ela já é funcional nesse sentido, compatível com euros, com dólar, com peso argentino, com real brasileiro. Dentro da zona é tudo stablecoin, tem USDC, tem USDT, tem Ethereum, tem Bitcoin. Então eles conseguem emitir invoice em um clique, por $0,01, que é uma NFT, vai mintar uma NFT, vai te mintar um front de UX de um invoice também, já com certificado da zona. Você vai poder tirar todos os certificados que você quer. Tem a cara front de um certificado de país, aí no back é um NFT que está no ledger da zona. Então isso é mais nosso DNA bem nerd, pagamento, operações transacionais, isso é bem nossa praia. Então a gente espera que isso se reflita nos produtos. Olha, eu queria entender agora, assim, entrando para a parte final do podcast, tanto como que está o roadmap de vocês, assim, o que as pessoas podem esperar da Tools for the Commons, e também para quem tem interesse nesse ramo de governança digital, de inovações nesse ramo, como que elas podem contribuir, como que elas podem fazer parte do movimento, ou ajudar, ou trabalhar. Você mencionou, você convidou as pessoas para Zanzalo lá em Zanzibar, justamente para fazer parte. Alguma outra recomendação de outros eventos? Você mencionou a IPCity também. Outros eventos como esse, quais comunidades digitais elas podem participar? Como que as pessoas podem fazer parte dessa revolução de governança digital? Então tem as Pop-Up Cities, então vai ter IPCity daqui a 3 semanas em Florianópolis, vai ter no segundo semestre a DevCon em Buenos Aires, vai ter no Q4 outra Pop-Up City no Brasil em Recife, dessa vez, então vai ser legal, a gente vai ter algo no Sul, algo no Nordeste. Geralmente tem todo ano no Q4 um evento na Tailândia, em Chiang Mai, onde tem Pop-Up Cities, tem uma Pop-Up City na Suíça também, para quem estiver na Europa. Sobre Tools for the Commons, a gente tem uma comunidade, tem um grupo WhatsApp, tem uma comunidade Telegram, vocês podem interagir. A gente procura também sempre colaboradores, contribuidores, investidores, então a gente tem um núcleo um pouco mais, diria, core, com quem a gente até vai colaborando nos projetos mais estratégicos, então vocês podem se aproximar da gente. A gente faz muito conteúdo, a gente vai começar a fazer cada vez mais happy hours também, tentar fazer alguns inclusive em São Paulo, onde tem parte do time, mas a gente tem pessoas em João Pessoa, a gente tem pessoas em Teresina, a gente tem pessoas no Rio de Janeiro, Florianópolis, então tem vários representantes no Brasil.
E do resto, eu acho que é de ler os conteúdos. Eu acho que vocês fazem muito conteúdo, então acho que é uma fonte muito legal de conhecimento. De conferências, tem a Network State Conference, que eu recomendo bastante. Para quem é mais tradicional, mais cidades tradicionais, tem a Liberty in Our Lifetime, que é da Free Cities Foundation, que geralmente é uma conferência em Praga, onde dá para conhecer pessoas legais. Todo ano, no começo do ano, e até às vezes se repete, tem a Infinita City, em Próspera também, que organiza esses eventos. Então, geralmente é nesses ambientes que as coisas rolam, que as coisas acontecem, que se conhece pessoas legais e que se consegue acelerar, que se não precisa mais explicar o que é esse mundo e aí se consegue ir direto para a colaboração. Maravilha. Eu não vou conseguir ir para IP City, infelizmente, mas vou ver se talvez eu consiga dar uma passada lá para Zanzalo, ou se não em alguma outra pop-up city que vocês estejam trabalhando. Tem uma em Honduras também, que também estava bem ativa. Vou conversar com o pessoal de lá, porque eu sei que eles ainda têm boa atividade nesse ramo de Charter Cities também, além de Próspera, né? As Tem pop-up cities. Morasan é bem legal também. E até para dar um pouco mais de contexto, Ciudad Morasan não é só coisa de geek. Então, Ciudad Morasan é basicamente uma Charter City que criou uma Charter City só para Minha Casa Minha Vida. Então, uma cidade inteira arquitetada para criar um Minha Casa Minha Vida no nível de cidade. Outras pop-up cities também organizei uma em Addis Ababa, na Etiópia, um mês retrasado também. Então, em todos os continentes tem coisas acontecendo. Mas a verdade é que a gente tem um viés forte para América Latina e África. Maravilha. A gente também tem um viés forte para a América Latina, então estaremos seguindo atentamente e com bastante interesse. Hugo, para quem quiser saber mais sobre a Tools for the Commons e participar do grupo de WhatsApp que você mencionou e das outras plataformas, onde que eles podem encontrar mais informações, arrobas de redes sociais, sites, etc? Sim, então a gente tem um espaço no X, que é TFTC XYZ. A gente tem um site, toolsforthecommons.com. A partir do site dá para entrar na plataforma. A gente tem também um grupo WhatsApp, aliás, é algo que a gente vamos tentar botar um link no site também, mas tem um grupo WhatsApp que geralmente com indicações, mas a gente consegue receber pessoas também do mundo inteiro na comunidade do grupo WhatsApp. E acho que essas são as principais entradas. A gente tem um Instagram também, que acho que é TFTC onde dá para interagir. E a gente vai montar um TikTok e um Farcaster daqui a pouco também. Então a gente deve ter a carteira completa de redes sociais. Maravilha. A gente vai deixar também todos os links aqui na descrição. Para quem tiver interesse, pode acessar por ali, seguir o trabalho da Tools for the Commons, talvez entrar em contato, abrir sua empresa em Zanzibar, investir, etc. E, Hugo, fora isso, gostaria de deixar aberto aqui para você alguma última mensagem, recomendação, comentário para os nossos ouvintes aqui que escutaram esse podcast e se interessaram agora por esse ramo. Você mencionou bastante recomendações até a nível do Balázs, né, do Network State. Não sei se também gostaria de deixar alguma outra. Várias outras. Bom, Balázs foi muito impactante, mas não é a única pessoa. Primeiro, parabenizar pelo interesse. Acho que é uma das frentes mais nobres de estudo de como criar sociedades mais desejáveis. E aí, parabenizar vocês também pela organização disso. Saber que, para mim, isso é a nova fronteira do empreendedorismo social, que é muito pouco desenvolvido, que é muito pobre nas suas infraestruturas. Então, as pessoas vão muito para ou ONG ou non-profit, mas acho que a gente consegue conciliar realmente uma geração muito grande de abundância, de empresa, de vários tipos de estruturas e arquitetar novas sociedades. É algo que a gente não foi muito prototipado para pensar assim,
mas é uma área de empreendedorismo e de empreendedorismo social, ou seja, que serve toda a sociedade, que cria infras bem legais para a gente ter um convívio mais legal em comum, que para mim isso é o futuro da política. Então, acho que adoro ver essas iniciativas e espero que muito mais pessoas queiram fazer política, mas não política tradicional partidária, mas mais política empreendedora. Então, vamos construir as sociedades que a gente gostaria de ver sem pedir permissão e iterando em pequena escala e funcionando e tendo usuário e pessoas que estão a fim de fazer parte, daí a gente reitera que é o playbook de Startup Society. Então, falar que isso é possível e que é desejável, que é nobre e que tem muitas pessoas no mundo quebrando a cabeça sobre isso e acho que isso tanto em termos de realizações e em termos de responsabilidade e em termos de realizações e tesão, acho que é uma das coisas mais interessantes. Trabalhei com governos, trabalhei com bancos, trabalhei com startups, trabalhei com ONG, não chega nem perto do desafio, mas também da satisfação que se tem quando se cria um país ou uma cidade do zero, independente da escala. Então, é um grande convite para abraçar isso e é muito mais legal do que um partido político ou uma startup tradicional com propósito mais limitado. Eu gostaria de parabenizar você também, porque quando eu vi o primeiro deck lá da Tools for the Commons, eu fiquei bem impressionado a quantidade de estrelas, digamos, né, para quem acompanha esse movimento de Startup Societies e Charter Cities e governança digital. Tem pessoal que já trabalhou em Próspera, tem pessoal investindo que já é do ramo de fintechs, startups do Brasil, um monte de rostos conhecidos ali e eu achei assim, muito, muito legal mesmo. É uma indústria que eu já trabalhei, né? Hoje em dia o meu foco principal aqui na SETI é migração, tax, ajuda as pessoas a otimizarem suas jurisdições através da teoria das bandeiras. Mas antes disso eu trabalhava justamente na Free Cities Foundation, trabalhando diretamente nesse tipo de projeto. Fiz também minhas viagens a outros países para conversar com as pessoas, enfim. E ainda estou tangencialmente envolvido, por isso que a gente sempre convida o pessoal desse ramo de zonas econômicas e continua participando, né, dos eventos relacionados. Então, muito sucesso para vocês. Espero que ano que vem a gente consiga fazer uma versão V2 desse podcast, já com alguns projetos do Brasil, ou, sei lá, Europa, Ásia Central, enfim, do ar, para falar do que mudou de lá para cá. Muito bom e obrigado pelo convite e pela iniciativa, é muito legal ver isso. Valeu, Hugo. Foi um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado a todos que estiveram escutando aí até o final, Rafael, César, Marco, enfim, todo o pessoal da comunidade que estava aí. E é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.